Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa de política, uma conversa que nós vamos fazer um balanço do que ocorreu semana passada. Eu estive lá em Brasília, há talvez milhares de prefeitos, vereadores em Brasília, buscando aí benefícios para os municípios na marcha em defesa dos municípios, né? Fundamental, um movimento que vem crescendo ao longo dos anos e ninguém para falar melhor sobre esse tema do que o presidente da Associação Tocantinense dos Municípios e prefeito de Talismã, Diogo Borges. Prefeito, primeiro, muito obrigado por receber a gente mais uma vez. É isso, o movimento, a gente lá conversando com vários prefeitos, que eles avaliam que vem se fortalecendo nesses últimos anos. Qual que é a avaliação, primeiro, desse histórico de evolução da marcha a Brasília? Bom dia, Kleber. Bom dia a todos que acompanham aí o Kleber Toledo, esse site importante do Tocantins aí que discute a política tocantinense, que discute o Tocantins. É sempre um prazer estar com você, Kleber, discutindo o Tocantins, discutindo os municípios tocantinenses. Pois bem, realmente a marcha dos prefeitos ficou há algum tempo aí limitada, de forma híbrida, não tínhamos esse movimento a Brasília dos municipalistas, do movimento municipalista, e ele retornou agora, em 2023, em 2022, na 23ª Marcha. E foi um evento histórico, um evento que foi de encontro às expectativas tanto da ATM quanto da CNM, quebramos todos os recordes de prefeitos do Brasil e do Tocantins. Levamos um imenso número de municipalistas a Brasília para discutir os municípios tocantinenses, discutir as coisas novas que aconteceram nos últimos tempos, os impactos disso na vida do tocantinense e na vida dos brasileiros. Foi uma marcha histórica. Nós levamos mais de 100 prefeitos tocantinenses lá, unidos em prol de discutir o municipalismo e discutir as cidades tocantinenses. Realmente, foi um momento que ficará na história da CNM, na história do Brasil, na história do movimento, na história do Tocantins. E quais foram as pautas objetivas este ano? O que estava mais assim em discussão nesse momento? Olha, a gente em si, Kleber, tivemos várias reuniões, tanto em Brasília, que eu faço parte da diretoria da CNM, quanto aqui com os nossos prefeitos, para a gente eleger as pautas importantes nesse momento. E o nosso movimento elegeu várias pautas importantes. Nós fomos munidos e convictos das vitórias que a gente ia ter e das conquistas e dos pedidos que a gente ia fazer ao Senado Federal, ao governo federal. A gente vale destacar que a gente vem há algum tempo lutando muito emenda constitucional número 119, que é aquela PEC, a PEC 13, que trata da questão dos limites da educação no ano de pandemia, ou seja, a Constituição reza que todo município ele tem que gastar 25% do seu orçamento anual na educação. Isso é constitucional e o município que não faz isso, ele é punido pelo Tribunal de Contas, pela União. Mas foi um ano atípico. Você acompanhou aqui a luta dos tocantinenses, de nós prefeitos, para preservar a vida, para preservar os nossos professores. E muitos municípios não gastaram os 25%. Claro, não estava tendo aula, não estava tendo movimento normal. E a gente não queria ser punido, porque a gente também não poderia, Kleber, gastar esse dinheiro de qualquer forma. Vamos lá, um recurso que é para fazer um projeto na educação ser gastado no final do ano de qualquer forma, sem nenhum planejamento, jogando dinheiro no lixo definitivamente. Então, muitos municípios tinham essa preocupação, porque não conseguiam gastar esse dinheiro. E nós fomos a Brasília com esse intuito, e nós conseguimos essa vitória, tanto do movimento, e a ATM, através da nossa instituição, teve parcela fundamental. Por quê? Porque lá na Câmara, quem encabeçou, quem foi o relator da proposta, foi o deputado federal Tiago Dimas, o nosso deputado federal. Então, a gente acompanhou muito de perto, fizemos pedido ao Tiago para que ele apressasse o processo. Então, a ATM teve essa participação a pedido da CNM. A CNM também trabalhou muito forte
lá no Senado, e a gente conseguiu a aprovação no primeiro momento dessa PEC e a promulgação dela, que a ATM estava presente, junto com o Thiago Dimas, lá no Senado Federal, através do Rodrigo. Então, a gente isentou os municípios tocantinenses que teriam esses problemas e brasileiro. Lembrando que a PEC também diz que o município que não investiu os 25% nesses 2 anos de pandemia, ele é obrigado nos outros distribuir o que ele não investiu nos outros anos, nos 2 anos posteriores. Então, não vai ter prejuízo para a educação nenhum. Foi uma das grandes vitórias. Isso que é importante entender. Quer dizer, é lógico, vocês têm toda a razão, quer dizer, não tem cabimento exigir que se investisse 25% na educação no momento que a prioridade era salvar a vida de uma pandemia terrível que nós estávamos vivendo. Então, assim, houve essa flexibilização a partir dessa PEC para que não sejam punidos os gestores por conta disso, mas aquilo que não foi investido nesse período, ele vai ser compensado nos anos seguintes, né, prefeito? Isso é obrigatório. Vamos lá, o município investiu 20%, ele ficou com saldo negativo de 5% de investimento. Ele vai ter 2 anos, salvo me engano, 2 a 3 anos, para investir esses 5%, além dos 25% dentro, para que a gente não possa desvalorizar a educação. Continuando, nós tivemos também a aprovação da PLN 03, que é da tão famosa cessão onerosa. O que é a cessão onerosa? Que já até foi noticiado. É aqueles recursos do pré-sal, dos leilões do pré-sal, dos recursos de petróleo do Brasil, que lá atrás foi discutido e aprovado que os municípios teriam participação nesse recurso, município e o Estado. E também a ATM foi protagonista nessa luta. Por quê? Porque quem encabeçou essa briga em Brasília, quem encabeçou toda essa luta lá no Senado, foi o nosso senador Eduardo Gomes. Então, foram diversas ligações da minha pessoa, colocando o senador para falar com o presidente Paulo Zunkowski, da CNM, e também e ele nos comprometeu a aprovação da PLN no Senado para o pagamento de 70 milhões para o Tocantins. São 70 milhões de reais que vão vir para o estado do Tocantins. 34 milhões será para os municípios e o restante para o Estado. É um recurso que pode entrar a qualquer momento, está previsto só a sanção presidencial, pode entrar a qualquer momento na conta das prefeituras, que será para investimento, infraestrutura, para pagamento previdenciário. Então, um recurso que vai direto na veia, que é uma conquista da CNM, com o protagonismo total da ATM e do senador Eduardo Gomes. Aproveitando para agradecer tanto ele quanto toda a nossa bancada federal pelos 2 importantes projetos. Então, essa foi uma das nossas lutas, tantas outras que nós discutimos, mas as vitórias foram essas 2. Tivemos a questão... Eu vi, então, que a equipe técnica do senador calculou sobre mais de 73 milhões de reais no volume total. Esse total, então, 34 milhões direto para as prefeituras, é isso, né? E o outro montante para o governo do Estado, né? Ótimo. Governo do Estado. Excelente. Isso é conquista. Sem dúvida. Fantástico isso. E, prefeito, outro tema importante também, que é preciso esclarecer, que é sobre a questão do piso do magistério, né? Que foi outro tema importante, quer dizer, houve essa sanção do presidente, que vai para 3 mil e alguma coisa do piso, mas tanto a CNM quanto outras entidades municipalistas, elas têm defendido que as prefeituras não estão preparadas financeiramente para isso, ou seja, o governo deu o benefício, mas não deu dinheiro. Como que ficou esse debate lá, prefeito? Olha, outra pauta importantíssima, essa já faz parte das discussões que a gente levou junto com os prefeitos, e foi eleita para nós também como um dos principais problemas. Deixando bem claro aqui a todos os profissionais da educação, e com convicção, eu vou falar com convicção, como prefeito de uma pequena cidade e como que representa a maioria das cidades, nenhum prefeito do Tocantins, nenhum, de Palmas a Oliveira de Fátima, que é a menor, é contra o piso do magistério. Não é contra, nós não somos contra. Nós somos a favor que ele seja feito com responsabilidade e que as prefeituras tenham, ao longo do tempo que vai durar a lei, certeza que vão poder pagar esse piso, que vão poder fazer o pagamento sem lá na frente começar a atrasar. O que aconteceu foi que no momento que o presidente sancionou, as prefeituras não estavam preparadas para esse montante. A gente queria uma evolução de acordo com a evolução dos recursos. Então, o que acontece nesse momento? A gente foi discutir ajuda da União para aqueles municípios, Kleber, que provem lá no seu orçamento que as receitas
não vão dar conta de pagar, que o gasto com o piso vai superar a receita do piso, do Fundeb. A gente tem que entender que aumentou-se sim o Fundeb teve um aumento com a nova lei do Fundeb, foi relatada pela professora Dorinha, mas a gente tem que entender que Fundeb não é somente para pagamento de profissionais da educação, de professores. O Fundeb é o dinheiro que a gente arruma as escolas, que arruma a lâmpada, que arruma a cadeira para o aluno, que dá condições para o professor ter um bom ambiente de trabalho. E gastar esse dinheiro somente com o Fundeb é irresponsável. Então, a gente quer sim pagar o piso, e nós estamos trabalhando para que os prefeitos tenham condições de se adaptar, tendo em vista que várias prefeituras já estão pagando, mas nós queremos que o governo federal também assuma a sua responsabilidade de complementar os municípios que não têm condições, para que a gente possa pagar os nossos professores dentro do mês, com responsabilidade, fazendo as evoluções dentro do plano de carreira, que é outra briga do Sintete. É isso que a gente quer, e a gente vai continuar nessa batalha. Já tivemos sinalização da bancada federal, de todo o Senado, do Congresso, para discutir essa pauta com o presidente. O Paulo Zuncock fez questão de falar dessa situação com a presença do próprio presidente da República, que ele estava, quando ele falou da dificuldade que as prefeituras não vão pagar, e volta a frisar, isso não é um problema do Tocantins. Não é só os prefeitos tocantinenses que estão sofrendo pressão, é o Brasil inteiro. Tanto lugar que nenhum município já pagou estados, outros sim. Então, vai muito da dificuldade financeira, da arrecadação de cada município. Então, é isso, Kleber. A gente vai discutir, vai continuar discutindo. A gente quer a aprovação de uma nova lei do Congresso que ajude os municípios que não têm condições. A gente quer honrar com os professores, a gente quer fazer a evolução. E a gente vem discutindo muito com o Sintete, que representa os professores, essa situação. E falando para que os prefeitos possam receber o Sintete, receber a classe para que possa discutir valores, apresentar novas propostas. Já fizemos agora uma consulta ao Tribunal de Contas também, onde a gente pede auxílio à Corte para que eles possam analisar, porque tem a lei de responsabilidade fiscal também, que muitos municípios vão ultrapassar o limite de gasto pessoal se pagar o piso na sua integridade. Então, tudo isso está sendo discutido. Mas o que nós temos certeza mesmo hoje em relação a piso é que todo prefeito do Tocantins e a ATM faz essa discussão, quer pagar. A gente quer pagar, a gente só tem que ter condições de honrar, para não ser apenas um objeto de política, e sim uma coisa que vai valorizar lá na fonte realmente os professores. Claro, sem dúvida. Eu sempre tenho falado isso. Tem que ser algo. O mérito assim, sendo discutível a importância, mas também não dá para fazer mágica, né? As prefeituras precisam ter dinheiro para pagar. Ninguém paga algo sem ter dinheiro. Prefeito, muito se fala, principalmente membros da bancada federal, é que nunca se entrou tanto dinheiro nas prefeituras como nesses 2 anos, até por conta da pandemia e tal. E os municípios vinham, antes disso, numa situação de pendura muito grande, muitas dificuldades. Houve uma evolução financeira, uma tranquilidade, um fôlego maior nas prefeituras, ou ainda permanecem aqueles velhos problemas de dificuldade financeira? Olha, Kleber, é inegável essa evolução que houve nos repasses constitucionais. A gente tem 2 momentos. Nós temos recursos específicos na época da pandemia. Vamos tratar dos recursos do FPM, que aumentaram muito na pandemia. Mas existia um projeto do Congresso Federal, junto com o governo federal, que mantinha o valor do FPM comparado ao ano anterior, para que não houvesse uma queda. Então, toda vez que o FPM caía em relação ao ano passado, o governo fazia um aporte financeiro para mantê-los nos mesmos moldes. Então, houve uma injeção também para se manter nos mesmos moldes de 2019, que era um ano ruim, só para você ter ideia. Agora, na saúde, houve muitos recursos alocados, mas recursos alocados direto para a saúde, que não se poderia fazer outros investimentos. O Tocantins fez 400 milhões. São custeios para que a gente pudesse fazer o enfrentamento da pandemia, que foi feito. Quem pegou essa batalha nas mãos de verdade e foi para o fronte na pandemia foi os prefeitos. Todo mundo sabe disso. Nas pequenas cidades, principalmente, quem fazia a conscientização, quem levava na cara na hora de fechar o comércio era o prefeito. Nós que estávamos na ponta, a gente via o presidente, com todo respeito à excelência do presidente, lá falando, mas ele não sentia. Só na hora que ele ia dar aquelas entrevistas dele lá perto do Palácio do Planalto, que ele sentiu o calor do povo durante a pandemia. Aqui no Tocantins, não. O prefeito ia numa lanchonete, era ele que ouvia do comerciante, era ele que estava na praça ouvindo. Então, esse recurso veio, sim, um montante grande, o governo federal fez sua parte do que tange a isso, e os municípios investiram, mas especificamente para a saúde. Muitos municípios
ainda tem recursos aloquentes que estão tentando fazer reformulação, fazer repactuação para usar esses recursos que sobraram em outras áreas da saúde, isso é fato. Houve aumento, houve premiação por linha de frente na saúde, então esse dinheiro foi gasto, equipamentos novos, testes foram comprados, tínhamos que fazer vários amparados logísticos para enfrentar a pandemia. Então, no que tange à saúde, houve o enfrentamento com recursos altos. Agora, no FPM, houve sim o reajuste. Agora, no atual momento, hoje, das prefeituras, houve um acréscimo de 30%. Eu acho que está na margem de 30% a 25% dos repasses constitucional no FPM e, logicamente, no ICMS do governo estadual. Por quê? A gente está com combustível a R$7. Então, o ICMS tende a subir tanto para nós quanto para o Estado. Tudo subiu no Brasil. A inflação subiu em dados astronômicos. Se a arrecadação do governo federal subiu, logicamente, os repasses constitucionais vão subir também. Mas enquanto o município que recebia um valor X de FPM no ano passado, ele pagava R$4 um litro da gasolina para transportar o aluno. Hoje subiu 30% do FMI, ele paga 40% a mais na gasolina. Entendeu, Cleber? Então, o FPM subiu, mas a inflação subiu, os gastos subiram. Então, a gente vê dentro da normalidade. O que aconteceu mesmo, de verdade, foi que os municípios se planejaram mais, que os prefeitos estão mais cientes dos problemas que eles têm, e nós só estamos no começo do pós-pandemia. A retomada está começando agora. Nós vamos ver se esse recurso subiu, mesmo daqui um ano, o reflexo total. É evidente que subiu sim, Cleber, respondendo a sua pergunta direta, mas é evidente que as outras coisas subiram. Tem a inflação enorme, né, em todos os setores, segmentos, então realmente do jeito que afeta a família, também afeta uma empresa, afeta uma prefeitura, né, todo mundo é afetado. Prefeito, agora falando um pouco da sua gestão, achei interessante aqui, eu vi o projeto Simbora Talismã, que, segundo eu tenho visto aqui, está movimentando cerca de R$10 milhões em projetos estruturantes do seu município. O que é esse projeto Simbora Talismã, prefeito? Quanta honra, Kleber, a gente falar da pequena Talismã no seu site, mostra sua credibilidade também, mostrar as pequenas cidades do Tocantins, né? Que às vezes a gente fica ali centralizado nas grandes, mas nós temos a vida acontecendo nas pequenas. Nós lançamos Kleber, eu já fazia parte do nosso plano de governo nas eleições, fazer pós-pandemia, a gente já planejou pós-pandemia, fazer um imenso programa de reestruturação da nossa cidade de Talismã. Nós fizemos no início um trabalho de reestruturação financeira. Quando a gente assumiu a prefeitura, a gente tinha um repasse de ICMS muito baixo, de ITR muito baixo. Então, nós fizemos um trabalho fiscal para que a gente tivesse volume financeiro e, no segundo momento, realizar um grande projeto de estruturação do nosso município, da nossa Talismã, que tem 25 anos. E pós-pandemia, tudo passado, nós lançamos o Simbora Talismã, que é um programa que abrange todas as áreas de educação, a saúde, infraestrutura, agricultura, para alavancar o crescimento da nossa cidade. E também, eu aproveitando as minhas viagens, que a gente vai pela PM, eu corri muito atrás de recursos. Fiz parceria com quase toda a bancada federal, teve o Tocando em Frente do governo do estado que nos ajudou. E esse montante nos proporcionou a lançar 10 milhões de obras estruturantes que estão acontecendo nesse momento, Cléber. Você deve ter passado ali pela 153, Talismã é a primeira cidade do estado, nós temos a cidade linda lá dentro, mas fora ali tinha uma parte que era muito feia, e eu tinha cobrado muito dos governadores, que precisava... Gente, é o portal de entrada do estado, é Talismã. Nós precisamos ter uma cidade, na hora que o cara entrar no Tocantins, ele tem que ter, uma cidadezinha pequena, organizada, bonitinha, é assim que é o Tocantins, que é a primeira imagem que fica. E agora nós estamos fazendo esse trabalho. Nós vamos investir 4 milhões na frente, na estruturação da entrada do Tocantins, na frente da cidade, com painel de LED, nós vamos colocar ali monumentos de Siqueira Campos, mostrando a história do Tocantins, na entrada do Tocantins. Nós temos recursos do senador Eduardo Gomes na ordem de 1,5 milhão para isso, e temos o Tocando em Frente, que a gente colocou todo nessa frente. E outros projetos estruturantes que um dia você vai conhecer a minha Talismã e vai ver que nós mudamos a cara de Talismã, de uma pequena cidade, mas que vai ficar linda e o povo lá está feliz e contente com a administração que a gente vem fazendo. E entendendo que eles me emprestaram um pouco para defender o movimento municipalista no Tocantins. Por um bom empréstimo para o Estado, viu? Prefeito, não, isso é importantíssimo. Inclusive, quando eu viajo, uma crítica que eu sempre faço é que muitas cidades, assim, eu conheço, tá? Então, beleza, mas uma pessoa que vem de fora, passando,
passa por uma cidade, não tem o nome da cidade, não sabe nem o nome da cidade muitas vezes, né? E é importante isso, é aquilo que você falou, é um cartão de visita. Quando você olha ali, eu conheço bem o interior do Paraná, vivi muito tempo lá, e é muito bonito, as cidades são muito bonitas, e as entradas das cidades são muito, até requintadas, para justamente vender esse cartão de visita, né, que você coloca. Prefeito, muito obrigado por receber a gente, foi muito boa essa conversa, parabéns aí pelo trabalho da TM, que realmente tem crescido muito a TM nesses últimos anos todos. Houve uma mudança de postura nas últimas 3 gestões e continua agora com a sua gestão, e isso é muito importante. Então, a TM independente e atuando fortemente em defesa dos municípios, que realmente, é o que eu sempre digo, é onde vive o cidadão, onde a vida acontece de verdade, né? Brasília é uma abstração, Brasília é uma Alice no País das Maravilhas, né? Mas é um fato de verdade, a vida real ocorre no município, principalmente nos pequenos municípios. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço, Kleber, você poder ouvir sobre essa 23ª marcha, as nossas lutas, para saber que o prefeito não vai só para Brasília para ganhar diário, ele vai para trabalhar. O movimento municipalista te agradece. E esse é um ano atípico, é um ano de eleição, onde a ATM tem que se posicionar totalmente sem vícios políticos. Os prefeitos vão tomar sua decisão, como eu vou tomar. Eu, como prefeito de uma pequena cidade, vou ter a minha preferência política, vou escolher o melhor projeto municipalista. Quando você vê o Diogo tomando partido, você vai ver que é o movimento que vai de encontro ao que eu defendo, que é o municipalismo, os outros prefeitos também, mas a TM vai se manter neutra, vai se manter independente dentro desse processo, mas avisando, se precisa discutir o Tocantins com os prefeitos do Tocantins. Não, sem dúvida nenhuma. Não tem como discutir o Tocantins tirando os prefeitos. Pessoal, é isso. Mais uma excelente conversa aqui com o Diogo Borges, presidente da TM. E nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.